Este episódio contou com o apoio da Xarap.biz, consultoria criativa, posicionamento de marca e gestão da comunicação. O podcast Contato Imediato é uma produção da TakeBiz Audiovisual. Se você quer produzir seu podcast, curso online, vídeos para as redes sociais, documentários ou vídeos institucionais, entre em contato. Você tem ideia para um texto de abertura, para um podcast? Não. A gente podia fazer assim, né? Se apresentar, aí espera um pouquinho, ver se o pessoal aplaude. E se o aplauso for pouco, a gente sai e aí entra de novo, né? Ó, recebam a gente como se a gente fosse... por que tem sempre essas formulazinhas, né, Fagner? Por que sempre essa lei do menor esforço para qualquer coisa de narrativa? Não responda. Vamos dar primeiro um olá para quem está acompanhando a gente. Já começou o episódio do Contato Imediato de hoje. Eu sou Glauber Gorski. A gente está no estúdio da TakeBiz. E no episódio de hoje eu trouxe uma pessoa com 1000 histórias aqui. A gente vai contar, não chega acho que uma centena, mas algumas a gente vai tentar trazer aqui. Fagner Zadra. Isso aí. Seja bem-vindo. Prazer inenarrável estar aqui contigo. Agradeço demais você ter aceitado o convite de vir aqui para partilhar um pouquinho das suas percepções, das suas angústias, alegrias, um pouco da sua história. Mas vamos já fazer um corte aqui e falar disso. Vai vender TechPix? Para. Por que esses comediantes fazem isso? Entram no stand-up e são aplaudidos, são recebidos, daí eles se sentem, parece que ingratos. Agora eu vou entrar de novo, achei muito falso, muito fraco essa recepção. Eu quero mais aplausos, me recebam como se eu fosse o Elvis Presley, né? Aí entram de novo. Eu acho que querem aquecer a plateia, ou tem medo que a plateia comece baixa. Eu não entendo, mas eu tenho eu já fiz isso, né? No começo... Desculpe, eu não queria denunciar. Não, mas eu fiz isso quando era... Aqui pode falar palavrão, não, vocês cortam. Aqui pode falar o que você quiser. Quando era cabação, aí eu fiz isso algumas vezes. E aí eu fui abrir o show do Miele. O Mielão. Saudoso Miele. Tive a honra, assim, porque ninguém nunca tinha aberto o show dele. Olha só. Ele descobriu no dia que eu ia abrir o show. Daí, eu fiz isso aí, né? Aí eu vou sair, vou entrar de novo. Ele ficou putaço. Mas, cara, assim, ele ficou muito, muito bravo. E porque ele disse que foi ele que criou isso aí. Ele deveria receber direitos autorais, então... Daí ele disse que ele que tinha criado. Ele falou, como é que você roubou a minha entrada? Como é que você sabe da minha entrada? Eu faço isso há 40 anos já. E aí eu né, nem sabia, né, cara? E aí ele me roubou umas piadas minhas também, daí pra ficar tudo certo. Que ele disse que roubava a piada de todo mundo. Então você não pode reclamar quando alguém faz isso e dizer que roubou de você. Roubou do Miele. Mas, cara, é muito mais fácil o pessoal copiar qualquer coisa do que fazer alguma coisa. Eu entro no palco. Feita, né? Mas é bem isso, cara. Você forçar as pessoas a te receber de uma forma mais pomposa, eu acho que não tem nada a ver, né? É só perder tempo. Se eu perder 2 minutos ali do meu texto pra fazer isso, tá louco. Eu prefiro fazer texto, então, né? Eu prefiro fazer a piada, né? Não faço mais esse tipo de coisa. Hoje você tem essa cultura, esse entendimento, já não é mais cabação, né? Não, Já tá bem rodado, como a quilometragem é alta aí. Vou fazer 15 anos de carreira já. 15 anos? 14, vai fazer 15 anos agora. Vai fazer 14 agora. Por que você caiu nessa estrada? Você é ator ou é comediante? Então, os dois, né? Como é que você entrou nesse mundo da comédia? Comecei escrevendo desde 2000 e... Na verdade, assim, eu era cartunista de jornal pequenininho, né? E comecei na comédia desenhando. Para jornal universitário,
jornal que circulava em pequenas comunidades, assim, Fazendo tirinhas ou charges? fazendo charge. Charge política? Charge de tudo. De tudo. É. De política também? Também, A gente também. vai falar de política aqui ou não? Pode Ou falar. vamos evitar esse assunto? Eu sou bem ligado à política, sabe? Sempre fui bem crítico, sempre estudei bastante política. E já nessa época... Quase virei político um tempo atrás. Antes dessa carreira. Daí você melhorou, daí não entrou na política. Aí tomei um remédio Olha pra as cabeça. piadas que a gente tem vontade de fazer. Tomei um remedinho pra cabeça. A gente tem uns amigos nossos em comum aí É. que vira e mexe, dá uns tiros por esse caminho. Eu torço para que quem entra na política, e vira e mexe eu dou um texto aqui voltado para isso, que não olhe para si, né? Olhe para o próximo, para a polis, né? Política é isso, né? Mas é uma dificuldade. É bem difícil. É por causa das negociações que tem que fazer e concessões, né? Por menos são as concessões, né? Pois é, as concessões, ambições. É de vender alma pro diabo para poder fazer o bem. Não sei até que ponto que é bom ou ruim, mas tem que ter alguém bom lá dentro, né? Tem que Tem que ter. ter gente do bem, né? Senão, Tem que ter. senão a balança pesa muito mais pro outro lado, né? Mas E não você- sou- nesse momento, pelo menos, não... É. E você naquela época, nesse momento que você estava fazendo tira, ou seja, você estava criando, né? Você estava gerando um texto, mesmo que se fosse visual. Isso em 2004, 2005. 2004, dessa gravação, 20 anos passados já. É. E aí você, dessa autoria, em algum momento foi virar personagem. No começo escrevendo só, né? Uhum. Depois subi no palco para fazer stand-up. E aí, nunca mais parei. Stand-up. Sozinho ou em Sozinho, grupo já? sozinho. Em 2010, eu subi comecei a fazer stand-up. Depois, Você começou no esquema do open mic e tal, assim? É. primeiro show foi no show do Alisson Diniz. Uhum. E cara, pra mim foi diferente do que a maioria acontece, sabe? Pra mim foi, assim, excelente, foi incrível. Era pra ter feito 5 minutos, fiz 15. Uhum. Era do Alisson e do Marcão Freire. Uhum. E, cara, eu tenho essa gravação tudo aí. Foi uma coisa assim, foi fantástico. E desde então, cara, não parei. Aí larguei da engenharia pra ir passar fome, né? Você estava estudando Literalmente. engenharia ou você era formado já? Eu tava estudando. Mas já trabalhava já como um gerente, assim, era super bem sucedido, sabe, na engenharia. Aí eu larguei tudo pra fazer. Só que daí eu fui estudar, né? Sempre fui um estudioso, assim, tudo que eu fiz eu estudei muito, né? Tanto na engenharia, quanto nos trabalhos que eu tive, quanto na comédia, na escrita, tudo. Sempre estudei a fundo, porque não adianta fazer alguma coisa que você realmente quer fazer de qualquer jeito, né? Então, sempre estudei muito, me aprofundei muito. Então, depois disso aí que eu fui estudar teatro, fui fazer... me formei como palhaço, estudei muito a fundo palhaço. Tudo. Depois com cinema, comecei a estudar mais também cinema para poder fazer, para gravar com uma qualidade melhor, né? Com uma desenvoltura melhor, tudo. Então, tudo que eu fiz sempre foi aprofundado. Então, daí, mergulhei no mundo das artes, né? Improvisação, estudei muito improvisação com grandes nomes do mundo, assim. Improvisação, palhaço também, né? Uhum. Fiz como se fosse avançado, né? Cursos livres, né? Então, sempre investi muito. Stand-up também. Mas aquele Sempre li momento... muito, né? Naquele momento que você entrou para fazer aquele open mic a primeira vez, você chegou com um texto seu, Meu. texto autoral seu. Nunca na vida eu peguei nada de outros. E assim, nem de depois. Você Não, você não nem pega depois. texto de outros? Não. Nunca encomendou? Não. Porque é normal isso. Hoje em dia tem Sim, muita gente sim. que compra roteiro de outros, né? Tem comediantes aí famosíssimos aí que nem tem texto deles. Uhum. Eles já falam, já é público que eles só compram piada, né? Sim, não, o próprio Chico Anísio tinha um texto que era dele, tinha texto que era de outros, né? Comprava o texto, né? Por causa da demanda também deles, né? Não, Uma demanda muito grande, Sim. acaba tendo que ter uma rotatividade de texto muito grande. Senão fica repetindo um set list igual, exatamente. né? Então, como a pessoa às vezes tem show todo dia, evento todo dia,
Não dá tempo dela escrever. Eu tenho bastante trabalho, mas eu não me sinto bem com, sabe? Claro, no teatro, nós temos, por exemplo, Tesampiá, a gente tem o texto em conjunto, né? Então, às vezes, vem texto pronto, eu mexo naquele texto, eu dou texto para outro, escrevo para outra, para outro integrante lá, as piadas, ou se não, o próprio texto mesmo. Então, a gente se troca ali, né? Mas aí Mas é dentro do processo criativo com a assinatura do da grupo. Peça, da peça, assinatura do grupo. Tá. Agora, textos meus de stand-up, por exemplo, que é cara limpa, totalmente autoral, nunca peguei nada de ninguém. Tá. Lógico, às vezes o amigo dá uma, você podia fazer isso, você podia fazer aquilo, a gente troca piadinha, né? Mas é uma piadinha que o outro, não é um texto. Né? Sim, uma licença ali, né? Um É, tempero que um sugere ao outro ali. É né? um tempero, exatamente. Mas voltando àquele momento ali, eu quero fazer uma provocação nesse sentido. Quando você sobe ao palco, você se prepara de alguma forma, né? Você não levantou de uma mesa e tem um microfone ali, vou lá falar. Você ouve uma construção para chegar ali. Às vezes acontece. Mas naquele momento não aconteceu isso. Primeira vez que você foi. Não. Era Nossa, pensado. Eu vomitei sangue. Eu tinha uma úlcera. Eu vomitei sangue 3 vezes naquele dia de nervoso. Pouco de entrar no palco, eu pedi licença pro Alisson, fui no banheiro e vomitei sangue. De nervoso pra entrar no palco. E... Cara, e por que eu tô rindo? Isso não é uma piada, isso é triste. Mas eu... De tanto que eu ensaiei aquele texto, sabe? Ensaiei, escrevi. Levei pro Alisson o texto uma semana antes. Ele foi meu revisor no primeiro texto meu. Acho melhor você cortar... Ele não mandou cortar nada. Ele falou, acho melhor você cortar isso, talvez substituir essa palavra por outra. O Alisson deu uma curadoria ali. É uma curadoria e me deu liberdade para fazer, se estiver bem aí nos 5 minutos, vai para 7 minutos. Se estiver bem, vai para 10. Se estiver bem, vai para 15. Sabe? No máximo 15. Para open mic, geralmente é 3 minutos. Isso. 5 minutos no máximo. Ele me deu liberdade para fazer 15. Eu fiz 15 e foi um arraso. E você abriu? Não. Pegou... Não, ele me botou no meio do show. Tá. Ele fez personagem. Personagem, no som risada. Tá. Deve ter feito Satangós, Fez o Satangós. Clóvis, né? O Clóvis não. Não. Clóvis acho que não existia na época ainda. Mas ele tem esse personagem, ele não fez cara limpa. E o Fez Marcão Freire fez personagem também. Fez o Churume. O Churume. Fez outros lá. O Alisson e o Marcão fizeram o Jundiaquara. A dupla, né? A dupla que cantava. Que outros já imperam o Richard também já, né? O Richard. Eu acho que o Fábio Lins fez também. Não sei. Acho que com o Richard uma vez eu vi. Não tenho certeza disso. Me desculpem os autores e atores e personagens dos equívocos, mas a história, né, o tempo vai passando, a gente vai misturando as referências. Eu acho que o Alisson e o Richard ganharam um prêmio na Xuxa, né? Na Xuxa. Eles foram finalistas lá no... Mas isso já faz tempinho também, hein? Mas o Alisson me deixou muito à vontade, sabe? Tinha mais o Rodolfo Pereira também, que é um comediante que também fazia na época com eles. Então eu fiquei assim muito... E o Chorume que me apresentou. E foi no Comedy Club? Comedy Club. Eu fiz um curso com a Carol Zócoli lá. De stand-up. E veja só como é que era, né? Nessa época eu tava quebradão, né? Já nessa época? Já. Com a Carol Zócoli. Ela ainda não tinha nem sido finalista do CQC ainda. Não, ela não, acho que não. E aí eu tava quebradão, assim, e tinha R$100. Eu fui na caixa pra... Tinha um crédito consignado lá de R$100. R$100 eu tinha. Olha a moral que eu tinha. R$100. E aí eu fui lá tirar aquele dinheiro pra comer. Eu tinha dinheiro pra comer. Fui tirar aquele dinheiro. Tirei os R$100, tava passando na frente de uma banca e tava na capa do jornal, assim, eu vi um pedacinho assim, tava escrito lá, curso de stand-up comedy. E eu já tava assistindo stand-up há muito tempo, eu era peão, então de meio-dia pegava marmitão e pedia licença lá, ia na frente do computador lá para assistir YouTube, no escritório, ficava lá assistindo e comendo. Então eu já sabia o que era stand-up, assistia o Diogo, assistia o Rafinha Bastos, o Danilo Gentili, esse pessoal aí. E aí
Aí eu, poxa, curso de stand-up. Meus amigos falando sempre, faz stand-up comedy, faz stand-up comedy. Então eu fui dar uma estudada sobre stand-up, mas tinha pouca coisa, né? Tinha pouquíssimo, mas já tava com um monte de texto pronto. E aí pensei, puta merda, e era R$100 o curso. Eu pensei, meu Deus, eu como ou faço o curso? E fiz o curso. Fiz o curso. Fiquei sem comer pra fazer o curso. E era uma coisa para atender uma vontade sua? Ou você já olhava aquilo? Cara, Essa é a pergunta. Alguma coisa me fervia dentro que eu precisava fazer isso, sabe? Tá. Porque E quando aí- você sobe no palco essa primeira vez, você pensa, bom, isso aqui é a primeira vez de um projeto que eu quero caminhar. Uhum. Você teve esse pensamento ou não? Ou vou subir no palco e conforme for eu vejo o que eu faço da minha vida? Foi mais ou menos isso. Não, mas eu queria já. Eu queria... Nossa, eu adorava comédia. Sempre fui engraçadão, sabe? Aham. Então, desde pequenininho eu fazia já teatrinho, né? Teatrinho pro bairro ali, para as crianças do bairro. Então, no quintal de casa eu montava o palco, tudo. Pegava as roupas da minha mãe, me vestia, né? Fazia o seu peru, sabe? Imitava a escolinha, imitava o que tinha na época, né? Chaves, essas coisas. Então eu ia lá. Mas quase apanhei do meu pai, porque ele me viu de seu peru. E pai gaúcho, eu gaúcho lá, pai meio rigidão na época, isso aí é década de 80. E aí, então desde essa época eu queria fazer teatro, sempre na escola, sempre era o primeiro a querer ser o protagonista, sempre fazia tudo. Eu lembro que quando eu ia no prézinho, ó, veja só, eu devia ter uns 5 anos de idade, talvez, por aí, uns 4, 5 anos de idade. A gente fez o presépio. E eu quis ser um pastor que segurava a ovelha. Mas o que eu queria fazer? Eu queria, no final, causar alguma coisa diferente na plateia. Uhum. Né? Então, quando tava na metade do negócio, eu soltei a ovelha e dei um tapa. E a ovelha, no meio do público, que a gente correndo para lá e para cá. Eu queria ver o estouro acontecer, sabe? Eu não queria ser só fazer o presépio, eu queria fazer um impacto no público. Então, desde pequenininho, eu já queria ser artista. Então, quando eu fiz o stand-up, foi naquele negócio, né? Vou ver o que dá, porque eu também tinha que trabalhar para comer, né? Sim. Aí eu pensei, nossa, aí tava lotado o Comedy Club, eu não sei, na universidade, né? Que ia participar no jornal da universidade, então bombou de gente lá. Bombou de colega. E Você divulgou antes? divulguei, fiz cartaz e tudo. Cara. E eu achei que ia ser umas 10 pessoas, foi 270 pessoas da universidade. Porque lá eu já E você fazia recebeu- palestra, né? Você recebeu o cachê nesse dia ou não? Não. Ô, Alisson, pô. Lotei o negócio lá, não recebi nada de cachê. Ajudou ali os madaloços, tudo, É, e tudo, você não ganhou nada. É. Mas ganhei minha carreira, né? Tá. Foi dali eu ouvi, falei, poxa, eu acho que eu posso ser bom nisso, né? Então eu vou estudar isso e tudo mais. Só que me empolguei um pouco, logo depois larguei do trabalho e aí me ferrei mesmo. Aí transformou numa necessidade mesmo. E mas- você já mas conhecia... Aí depois eu voltei para trabalhar, porque eu vi, né, Ah, que não era bem assim. Só que daí eu trabalhava, ia pra aula, trabalhava e de noite ia fazer algum show. Forçava show, pegava botequinho de 2, 3 pessoas assistindo, ia pra outro, me enfiava em tudo quanto é lugar que eu podia me enfiar, sabe? Pedia pra abrir show de quem já era profissional, ia cavocando até um dia que fiz o meu próprio show, né? e nesse período, nessa tua entrada, né, até você fazer o teu próprio show, você já conhecia as pessoas do cenário aqui local, da comédia? O próprio Alisson, o Marcão, você conhecia essa turma ou não? Não, Ou conheci você lá. foi se apresentando? Exatamente. Nesse curso da Carol, por exemplo, foi dali que saiu Emerson Ceará, Serginho Lacerda, saiu o Portiolli, saiu também dali, não o Portiolli da SBT. Saiu quem mais? Tem mais gente que saiu dali. Ai, não tô lembrando. Mas saiu um pessoalzinho aí que acabou tendo uma certa relevância do cenário, Uhum. principalmente o curitibano, né? E Então, ali que eu
Eu frequentava o Comedy Club e eu era só que faltava. Uhum. Então, num dia ia no outro, tinha show de terça a sábado, até domingo tinha show. Então, tava todo dia lá. Daí, como não pagava pra entrar, nenhum dos dois, né? Porque era comediante, então eles deixavam entrar, né? Uhum. Então, eu ficava indo nesses dois lugares, fazendo show em lugarzinho pequenininho, né? Aí fui conhecendo, me apresentando pras pessoas. Tem que estar no meio ali, né? No meio da galera, né? Você tem que estar ali junto pra ter uma oportunidade. Sempre caçando oportunidade, né? E nunca tive vergonha de subir no palco. O cara falava, pedia mesmo pra entrar de graça também, né? Porque... Mas era uma necessidade que você sentia de ser reconhecido pelas pessoas? Não era por ego. É porque eu queria treinar pra poder evoluir na carreira, né? Cara, isso é legal demais. O texto autoral. Sempre você querendo desenvolver, testando o texto, Sempre. fazendo um texto novo. Até que você teve um primeiro show inteiro seu. Sim, teve piadas tão boas no primeiro texto que eu fiz lá com o Alisson, tão bem elaboradas, que eu usei esses dias uma piada dela. E a plateia adorou. Sabe? É a mesma piada que eu usei no primeiro show que eu fiz na minha vida. Eu pensei, cara, eu vou fazer só pra... Porque se a piada é boa, pra que matar ela, né? Só porque eu fiz no primeiro show da minha vida? Não, né? Fui lá, fiz, plateia veio abaixo. Eu sempre é questionado isso, né? Muitos comediantes, muitos autores, no modo geral, eles às vezes não querem se repetir ou acabam se repetindo, né? Eu entendo ambas as situações, mas também eu entendo que há um público novo que não conhece aquele texto. Exatamente. Então é a oportunidade de você apresentar um texto que para você é velho, mas é novíssimo para aquele público. É como uma banda de rock que nunca veio para a cidade e ela, eu não toco mais aquelas primeiras músicas de sucesso. Cara, mas aquele público nunca ouviu ao vivo. Você tem que dar para aquele público, né? Então isso é interessante, você tendo conhecimento do teu repertório, né? Claro. E você tem acesso a toda a quantidade de texto que você já gerou. Às vezes surge a oportunidade de você falar. Né? Você tá falando alguma coisa, surge a oportunidade ali, conversando com o público mesmo. E aí, se tiver alguma coisa pronta, o Diogo faz muito bem isso. Eu já assisti esse tempo atrás aí, ele fazendo piada de 12 anos atrás. Fez a mesma piada, porque surgiu a oportunidade dele falar. E nesse dia aí, por exemplo, eu perguntei quem tinha assistido já meu show. Tinha acho que 2 pessoas no meio de 300 pessoas. Pô, então eu tava na internet, novo, não tava, tudo novo. E surgiu a oportunidade, se surge eu falo mesmo, né? E o repertório fica gigantesco, né? E quando você se apresenta sozinho a primeira vez com o teu show, né, com o teu número mesmo, ali você se consolidou, né? E naquele momento você falou pra você, bom, então é isso, eu sou um comediante stand-up, eu vou fazer isso na minha vida, tenho meu público. Só que entra uma outra trupe já na sequência ali, que é a turma do Tesão Piá. Né? Termo extremamente curitibano, né? O curitiboca, né? Tesão Piá. É um termo que a minha geração um pouco mais velha que a tua já nasceu com isso. Eu acho que, sei lá, talvez minha mãe já falasse isso de criança, não tenho ideia. Mas acho que ela falava em polonês, não em português. Como que deu essa construção? Como é que deu? Foi um convite que você recebeu? Como que se moldou o Tesão Piá? Primeiro era o seguinte, eu era uma dupla com o Cadu. Inclusive, olha como é que começou tudo. Eu conheço o Cadu desde 2010. Cadu Schaffer, um querido. Somos casados praticamente desde 2010. 14 anos juntos fazendo show, pense. Brigamos umas 2, 3 vezes só na vida. E já faz mais uns 12 anos atrás. Pô, não. Casal invejável para muitos, né? E aí, a cena aqui em Curitiba estava muito lotada e tinha pouca oportunidade de ganhar dinheiro com comédia. E Porto Alegre não tinha ninguém fazendo. Ninguém. Os que fizeram sucesso lá já não faziam mais, porque, eu não sei, em
Porto Alegre tava meio saturadão, assim. Só os caras muito, muito grandes que iam fazer lá de vez em quando, Tangos e Tragédias fazia, né? Então pensei, cara, vou para Porto Alegre. Sem grana. Vou para Porto Alegre. Um dia surgiu uma oportunidade na Webjet, a falecida Webjet, e acho que era R$40 a passagem de avião, e eu devia ter uns R$70, R$80 na conta. Peguei e fui para Porto Alegre de avião. No mesmo dia. Olhei de manhã, passagem, ia sair o voo tipo meio-dia, olhei umas 8 da manhã, comprei e já fui para Porto Alegre. Sozinho? Sozinho. Quando eu vi, eu tava em Porto Alegre. E pensei, meu Deus, que cagada, o que eu vou fazer aqui? Comecei a perguntar na rua, tem algum lugar aqui onde que o pessoal faz comédia? Não tem. Sabe, na rua, doidão na rua. Para um cara que planeja e estuda tanto os próprios textos, faz isso consigo próprio. Sem dinheiro, sem ter dinheiro nem pra voltar. E aí o que eu fiz? Eu comecei a perguntar na rua e um cara falou, tinha aqui no shopping Total, aqui tem que lá o shopping era uma parte interna, outra parte externa, assim, as lojas, sabe? E tinha um bar que fazia lá, que tinha o mesmo nome daqui, que era uma franquia do John Bull. Tinha lá. E aí falaram, lá, já fui num show lá, o cara falou. Há muitos anos atrás. Então eu fui lá no bar. Perguntei pro cara, me diz aí, o que né, vocês... Não, comédia aqui já aconteceu. Veio fulano, veio ciclano, faziam antigamente, mas o pessoal não vê mais. Falei, mas o que o pessoal gosta aqui? Além de stand-up. Daí ele disse... o pessoal gosta de personagem. Falei, então, eu tenho um colega, nós fazemos dupla, não tinha ninguém. A gente faz personagem também. Eu falei, quem mais vocês gostam? Paródia, o pessoal gosta. Mas a gente faz paródia. Improvisação, a gente faz palhaço. O que mais que você quer? Isso, aquilo. Mas a gente faz tudo isso? Então vamos marcar um teste, um show teste. Falei, beleza, vamos marcar. Marquei o show, saí de lá, fui na orelhão, porque eu tava sem dinheiro, comecei a ligar a cobrar pros colegas que faziam show comigo, assim, de vez em quando, os mais chegados. Não atendeu, um não atendeu, o segundo não atendeu, daí o terceiro não atendeu, o Cadu foi a quarta opção. E liguei pro Cadu. E ele atendeu a cobrar, né? Porque tava ligando a cobrar pros caras. Claro, claro. E o Cadu atendeu a cobrar. Daí... Tua dívida com ele só cresce, entendi. Exatamente. E aí eu falei, Cadu, consegui um show aqui em Porto Alegre e tal, você vem fazer? Vou, só marcar. Então tô voltando pra Curitiba hoje, vamos conversar hoje mesmo. Daí não deu pra ir naquele dia, fui pra Santa Cruz do Sul, peguei um ônibus pra casa da minha irmã morava lá. Daí conversei com ela lá, ela me prestou uma grana pra eu voltar pra Curitiba. Eu voltei pra Curitiba de ônibus. No outro dia eu falei com o Cadu. Eu falei, Cadu, só que é o seguinte, aí tem que fazer isso, fazer aquilo. Não, tu é louco, cara, não tem como fazer isso. Eu falei, vamos fazer, vamos tentar. E nós, trabalhando em cima, estudando o negócio, montamos a peça. Daí o Cadu falou, mas pra quando que é, né? Eu falei, pra segunda. Que ia ser de segunda-feira ainda, pense. E o único dia que o cara deu, falou, faz na segunda, então. Que era o dia mais, né, lixo que ele tinha. E aí o Cadu, mas qual segunda? Isso era uma quarta-feira. Falei, na próxima segunda. Aí trabalhamos em cima, conseguimos fazer espetáculo. Fizemos espetáculo. Não deu muita gente, mas ficou redondinho, assim, sabe? Muito bom e tal. Daí eu falei, Cadu, tem mais uma coisa aí. O Cadu feliz, conseguimos. Na próxima segunda, vamos tentar vir mais, né? A gente panfletava muito. Eu falei, só tem uma coisa. Eu prometi que a cada segundo o show ia ser totalmente diferente. Nossa! Aí, Cadu, mas como é que tu promete uma coisa dessa, cara? Não vai dar, não vamos conseguir. Olha o esforço que a gente fez essa semana, vamos matar os personagens. Eu falei, bota de novo aí alguma coisa, mas vamos ter que fazer diferente o espetáculo. E aí conseguimos fazer uma boa parte do show, e foi assim, foi lotando, e quando vimos, tá o show lotado lá em Porto Alegre. E aí a gente trouxe esse show pra cá, e que era o Te Liga Magrão, que já era uma expressão de Porto Alegre. Era, Te Liga Magrão, sabe? Já era um negócio de uma expressão.
E aí que vem o Tesão Piá, porque o Cadu trouxe uma ideia que é dos Estados Unidos, né? E estavam fazendo em Porto Alegre também, que é o Como se fala em Porto Alegre. Uhum. Não, coisas que Porto Alegre fala. Então, daí aqui a gente criou um outro canal, que era o Como se fala em Curitiba, Como se fala em Curitiba. Uhum. que daí foi tomado por outra pessoa. Tem um imbróglio Tem, totalmente. jurídico nessa Tem. história, quase. É. Chegaram a envolver advogados nisso ou não? Não, só largamos mão e criamos Tá. Tesão Piada aí. Entendi. Quando foi... Eu não sei do detalhe dessa história, mas eu sei que tem um ruído nesse período, né? O É, Tesão Piá Não, posso é falar, derivado daí, né? Basicamente, o diretor, ele patenteou no nome dele. O Como se fala em Curitiba? Não era nem diretor, porque a gente que era diretor, mas ele que ajudava a filmar e tal. Então, ele pegou e patenteou no nome dele e vendeu. Ah, olha só. E aí, demitiu o elenco. Entendi. E existe esse projeto? Nem sei. O Como se Nem fala em sei também. Curitiba. Nem sei, não. Eu lembro na época foi falado, isso tem o quê? Uns 10 anos isso, né? Mais, não. Mais. Uns 12, 13 anos 12 isso. anos, Isso aí é 2012, 12. né? Mas E daí aí, o Cadu falou assim... eu lembro que houve um barulho, É. assim, nessa época. Vamos fazer o quê? Vamos fazer o quê? E nós já tínhamos o show Tesão Piá. Uhum. Que quando bombou esse canal, nós já tínhamos o Telegram Brasil. Eu falei, Cadu, vamos mudar o nome e vamos seguir com o espetáculo. Só mudamos o nome e... Nossa, tá lotado de gente assim no teatro, lotado, tá socado. E já usava como carro-chefe a internet para divulgar? Já tinha Sim, os né, porque- quadros, os vídeos? Não precisava fazer outra coisa, né? Porque é só anunciar no Facebook, na época não tinha Instagram. Uhum, Até o Facebook tava começando ainda a engatinhar, né? uhum. Daí eu falei, Cadu, vamos ter que mudar de nome. A Luana já tinha sugerido também o nome do espetáculo junto com a gente. Eu também já tinha falado, vamos fazer Tesão Piá. Como o espetáculo Tesão Piá já tava bombando, a gente só botou lá na internet lá. Começamos a fazer ele com o Gil Baroni. Uhum. Aí um acordo com ele para ele gravar e tal. E daí colocamos na internet lá. Agora Curitiba é Tesão Piá. E bombou. E o outro morreu. E aí virou essa avalanche de vídeos e de seguidores e fãs e tudo. E graças a Deus até hoje, e graças ao trabalho nosso duro também, né? Sim. De renovação, tudo. Sim. Né? Isso é E uma profissionalização também, porque as meninas... A Jéssica não era atriz. Uhum. E virou atriz do Tesão Piá. Inclusive, ela melhorou muito na parte da atuação. Agora podemos falar isso, assim. Porque a Luana, não. A Luana tem uma outra pegada, né? Ela já é das antigas, né? Então, Já veio do teatro, né? A Jéssica foi a única que partiu do vídeo pro teatro. Nós viemos do teatro pro vídeo, né? eu acho bem equilibrado, assim, quando eu olho o grupo. Eu não sei o quanto se mantém da turma original, o quanto já mudou. O Claudinho Castro, ele entra em algum momento ou ele é convidado especial? Ele faz parte do Tesão Piá ou não? Ele é praticamente um associado, assim, do Tesão Piá, né? Achei que você ia falar que ele é um chaveirinho. Mas é É sacanagem. o chaveirinho, E tá sempre junto. E daí... agora vamos fazer espetáculo com o elenco completo. Uhum. Né? Então a gente mantém o elenco ali, tenta gravar o que dá pra gravar. Agora vamos voltar com tudo agora. Né? Com Tesão Piá de vídeos, gravando e estamos só se reestruturando, porque a cena depois da pandemia é complicado, sabe? Patrocínio é complicado, Sim. tudo é complicado. Sim. Tudo envolve político hoje em dia, sabe? Você fala sobre um tema um pouco mais sensível, ninguém quer patrocinar, sabe? Tem que dar sempre uma... O Tesão Piá nunca foi polêmico, né? Uhum. Também. Né? Não temos essa pegada, não temos essa pretensão também de ser polêmico no Tesão Piá. A polêmica ela acaba sendo às vezes um recurso, assim, uma trapaça, né? De você angariar visibilidade, né? Hoje em dia é isso, deveria O ser jornalismo diferente. faz isso às vezes, né? Faz muito, né? Complicado, daí... Publicidade sempre fez isso, né? Sempre. Então tá todo mundo meio que querendo ser publicitário nesse momento, porque tá todo mundo, de certa forma, tentando vender o seu peixe, né?
O problema é que Mas tem desonesto, né? desonesto e tem a polarização, né, cara, muito forte no Brasil. Sim. Uma coisa muito imbecil no Brasil, Sim. né? Que é isso. E aí fica muito difícil você fazer uma crítica. Sim. Porque o humor também serve pra isso, né? Talvez servisse pra isso, né? Até começou com isso, né? Bobo da Corte era isso, né? Sim. Ele era um crítico, na verdade, que podia falar o que quisesse. Era autorizado a isso, né? Autorizado a isso. Porque ele falava, é uma piada, né? Uma piada. Né? É como Humor, você hoje né? vou criar um canal chamado Fake News. É. Ali eu posso falar o que eu quiser, porque eu não preciso, eu não tenho a necessidade da... Compromisso da verdade. Exatamente, certificação do que é aquilo. Não, eu falo o que eu quiser. O nome do canal é Fake News. Mas A ele gente tinha- pode utilizar verdades para fazer isso, Exatamente. mas não deixa de ser algo simplesmente engraçado, né? É. A comédia, a ironia, o cinismo, né? Ele tá a serviço dessa reflexão. Mas as pessoas passaram a se incomodar e passaram a reagir de uma forma violenta. Quando você mexe num conceito que a pessoa deveria estar mexendo dentro de si, deveria refletir aquilo dentro dela, e ela passa a te acusar. É complicado. Eu não sei se isso tem alguma solução em algum momento, porque o Não desgosto, ele sempre vai vir. A função da comédia não é agradar. É. A função da comédia Fazer rir. é chacoalhar, fazer rir, né? De alguma forma ou de outra. E fazendo rir, a gente vai sobrevivendo, você foi sobrevivendo. É. E aí a gente tem dentro da tua projeção, dentro da tua programação, dos teus estudos, né? Do teu estudo de texto, estudo narrativo, estudo de interpretação, estudo cinematográfico, do teu planejamento, do teu estudo da improvisação. Uhum. E a improvisação traz grandes ferramentas para que a gente possa dar diversidade, criar algo novo, né? É minha maior ferramenta, eu acho. Eu acho que sim, porque inclusive você tem uma adversidade, assim, um momento fatal na sua vida, ou quase fatal, É. que demandou isso mais do que qualquer outra coisa. Tive alguns, né? Alguns, mas, Alguns demais até. Puta merda. Muitos, né? mas o evento mais grave, que foi o acidente que você teve, faz quanto tempo? 10 anos agora. 10 anos. Faz 10 anos foi... Eu não sei se dá para chamar isso de acidente. Não. Uma fatalidade. Então. Eu até dou palestra sobre isso, sabe? Uhum, Pra CIPAT, essas coisas. Porque eu acho que ali foi um incidente, né? uhum. Conte para quem não conhece, para quem não sabe da história, conte o que é que te colocou numa cadeira de rodas. Eu estava no Festival de Teatro de Curitiba, na inauguração, chamado para estar lá. Meu empresário na época insistiu para estar lá. Eu tinha conversado não sei com quem. Então, enfim, eu fui lá. Era uma festa. Uma festa. Mas ia ter uma peça lá dentro, né? Peça de teatro. E eles queriam que eu tinha uma cadeira para mim lá, reservada. Eles insistiram que eu fosse para cadeira. E toda hora chegava alguém e conversava. Eu sou amigo de todo mundo da cena, né? De teatro de Curitiba, uns de fora. Então, eu encontrava amigos que vinham para o festival. E, então, conversava com um, conversava com outro. Quando cheguei para sentar na minha cadeira, tinha um senhorzinho, uma senhorzinha, uma senhorinha sentando. Eu falei pro meu empresário, deixa eles, né? Não vou. Meu empresário queria pipoca. Eu nem como pipoca. Na época eu não comia. E aí eu falei, putz, vida, tá, vamos lá então. Chegamos na banquinha de pipoca. A última pipoca tinha saído. Tem lá do outro lado. Nessa passada pro outro lado, quando nós estávamos passando, caiu o cenário da entrada, né? Que era uma bola gigantesca, tamanho de um caminhão. Na mídia saiu 30 quilos, mas tinha 300 e poucos quilos. Caiu, quebrou meu pescoço. E aí fiquei tetraplégico. E você lembra do momento ou não? Lembro, fiquei acordado. Não te deu amnésia, nada? Não, eu fiquei acordado todo momento. Você percebeu que perdeu os movimentos na hora? Na hora, eu já tinha... 2 semanas antes, estava estudando sobre tetraplegia. Você tá brincando? Juro. Fiz um curso na Conscienciologia de como direcionar a energia do cérebro para o corpo. Como esquentar o corpo, esfriar. Cara, é um negócio incrível. Eu até tenho que estudar mais isso, sabe?
E aí eu pensei assim, tá, mas e quando corta a conexão elétrica? O que acontece? Então daí eu fui ver vídeos e tudo mais, né? 2 semanas antes. Então quando eu vi meu corpo se debater daquele jeito, e aí eu lembrei das rãs que eu caçava lá no Rio Grande do Sul quando era adolescente, que quando a rã... Não faço isso, deixa os bichinhos viver. Caçava a rã, cortava a cabeça, só que a rã, se você não enfiar uma ferpa, um palito na medula, quando você bota na panela, ela sai pulando. Por causa que a musculatura tá toda espástica ainda. Bota, ela sai pulando. Mesmo sem pele, sem nada, sem cabeça, sai pulando. Então, quando você botava na medula, você causava um choque na medula dela, ela fazia assim com as perninhas e parava. Foi exatamente isso que aconteceu com o meu corpo. Então eu já sabia que tinha quebrado ali. Cara, você chegou a doer na hora a pancada? Nossa! Você sentiu a dor? Dá um choque quando quebra o pescoço. Porque ele Dizem que é uma das piores dores que o ser humano pode sentir. Ele compactou ali Quebrou minha medula. a vértebra. É. Qual vértebra? Quais foram ali? C5, C6, C7 e T1. Foi um conjunto de vértebra. Esmigalhado. Esmigalhado. E aí... Nossa, a dor é um choque, assim... Mais do que um choque trifásico, porque eu já tomei um choque trifásico já também. E eu já sabia a potência, é muito maior. A dor, assim, é insuportável. Eu suportei, né? Você conseguiu pensar em alguma coisa naquela hora? Sim, enfim, mandar energia pelo meio que tivesse do cérebro pro pulmão. Porque eu comecei a morrer, né? Eu pensei, preciso manter acordado e de qualquer jeito. E daí fiquei tentando mandar energia e não dormir para não perder a oxigenação e não voltar com lesão cerebral. Então nesse momento... Daquele momento, você era a pessoa mais consciente do que tinha acontecido com você? Sim, já sabia que tinha quebrado o pescoço, porque eu também já não mexia mais nada, né? Conseguia falar, não? Conseguia, só que baixinho, e cada vez que eu falava, eu perdia muito ar. Muito esforço para falar. Eu via que não conseguia mais voltar, então eu parei de falar. E quem estava ao redor ali? Qual foi a reação? Como é que foi o socorro disso? Tinha a Zane, que é a irmã da Muga, que é médica, estava do lado. Então ela não deixou ninguém chegar perto de mim. E o pessoal ao redor, a Band estava filmando na hora, virou a câmera para mim, assim, começou a me filmar ali. Tem umas imagens aí. Você chegou a se ver depois? Sim, Você sim. viu essa imagem? Eu nunca vi. Meio assustador isso. Bem assustador. Bem assustador. Porque eu vou te falar, casualmente a gente tinha, não sei se você vai lembrar disso, pouco antes eu dava aula na FAI, eu era o supervisor de prática profissional no estúdio, né, dentro do ofício do vídeo. E você passou por lá e você deu uma entrevista ali para umas alunas. Eu lembro. Você lembra disso? Foi assim, pouco tempo antes, sabe? Alguns embaixo meses lá, antes. né? Pouco tempo antes. E quando aconteceu esse incidente, eu lembro só de ouvir, mas eu nunca vi nada. E eu levei muito tempo para te ver depois, né? Sim. Porque há quando acontece um acidente, né, um evento assim, há uma suspensão da continuidade da história daquela pessoa, no sentido de não se saber o que vai acontecer para frente. Sim. Você também tinha essa consciência? Sim, na hora. Minha vida mudou. Parte da minha vida acabou e parte da minha vida daqui para frente vai ser outra. Na hora que... E também do final da vida, né? Porque... Você achou que ia morrer? Sim, eu perguntei pro médico, né? Doutor Emiliano, falei, doutor, eu tenho mais chance de morrer ou de viver? Falei, seja sincero comigo. Falei, quanto chance que eu tenho de viver? Ele falou, uns 20%. Talvez nem isso. Ele disse, tem muito mais. Ele falou, provavelmente você vai morrer, porque não é fácil. E aí ele jogou baixo também, né? Porque eu tava bem mal, sabe? Muito mal. E aí eu falei, bom, então deixa eu fazer a última piada. Aí eu chamei, deixaram o pessoal entrar para... Isso no hospital já? No hospital. Alguns dias depois isso? Ou não? Na hora. No dia isso? Antes de entrar na cirurgia.
Certo. Falei, bom, se eu talvez eu vou morrer ali, deixa eu fazer uma última piada, pelo menos, né? Aí nem lembro a piada que eu fiz, sabe? Porque eu já tava sem oxigenação direito. Tiraram a máscara, falei rapidinho, né? E voltei de novo e fui pra cirurgia. Daí, quando eu acordei da cirurgia, no quarto, já sozinho na UTI, no escuro, porque isso foi de madrugada, né? Aí eu já tentei tirar a máscara, assim, tava machucando a máscara, tem o nariz meio grande. Tá? E eu pensei, puta merda, esse troço me machucando, cortando meu nariz. Aí eu pensei, vou tirar isso aí, né? Quando eu fui, levantou o braço pra tirar, não existia mais daqui pra baixo. Daí eu pensei, puta, fodeu. Falei, agora, fodeu, eu vou ficar assim por da vida. Só a cabeça. Só a cabeça. Não tinha movimento dos ombros para baixo, nada. Queixo do pra baixo. Do queixo para baixo, nada. Nada. Daí eu pensei, putz, o que eu vou fazer agora? Eu falei assim, Deus, pelo menos me deixa falando, né? Que daí, nem que eu estiver deitado, amarrado, de qualquer jeito, eu consigo me comunicar e fazer as pessoas rirem ainda, né? E agora eu não vou mais viver direito, mas eu vou tentar passar uma coisa boa para as pessoas, né? Um sentido, entre aspas, né? Um sentido da vida, né? De aproveitar a vida, né? De uma forma mais tátil, né? De poder não desperdiçar os momentos com porcaria, sabe? Eu pensei, puxa vida, nunca mais vou poder sentir a grama nos pés, essas coisas, sabe? Comecei a pensar na hora isso. Pensei, bom, pelo menos eu consigo passar isso para as pessoas e fazer as pessoas rirem, né? Continuar com o meu trabalho. E por força de vontade, porque era para ter ficado daquele jeito. Era para ter ficado. Era. Ninguém te deu esperança. Espera aí, dá para melhorar alguma coisa aí? Deu. O doutor Emiliano falou que daria para melhorar bastante e tal, mas também para dar uma injeção de ânimo para não cair na depressão de vez e afundar e ficar por ali, né? Então eu sempre, naquele momento, pensei, vou melhorar. Porque até falei para ele, né, quando estava entrando na cirurgia, eu falei, doutor, só me mantém vivo. Depois a gente resolve o resto. Foi o que ele fez, me manteve vivo, o máximo que ele pôde de reconstrução ali, e o resto. Então hoje eu mexo os braços, os dedos não mexo, mas mexo a mão, um pouco dos dedos, sabe? Lógico, né? Fiz... Tronco mexe alguma coisa? Sabe? E coisa que tetraplégico uma boa parte não faz. Sim. Né? Vou ter com algumas funções. Como eu te vejo de tempo em tempo, assim, tipo eclipse, eu só vejo melhoras. Isso é uma coisa assim que... eu parei na pandemia, tive que parar. Bem quando eu instalei um aparelho, que é um estudo da Clínica Mayo dos Estados Unidos, que é a maior clínica de estudos de medicina do mundo, e que é para voltar a andar. Né? Como é que é isso? Eu tenho eletrodos na medula, instalado dentro da medula. Eu tenho um aparelhinho que eu modulo durante a fisioterapia, e ele dá choque para estimular. E eu tenho dois, né? Um que é para diminuir dores de espasmo, que esse já é comercial, e o outro que é um estudo, que é um outro tipo de estímulo, colocado em outra parte da medula, que é para fazer voltar a memória da medula. Então, durante a fisioterapia, eu ligo ele, e ele manda um sinal para a medula, e aí o movimento que eu quero fazer lá na coxa, por exemplo, ele já vai mais direcionado para lá, sabe? Então eu vou tentando chamar ele e a minha medula vai tentando, através do choque, tentando ler aquilo, e às vezes acontece. Então eu comecei a ganhar mais movimento por causa disso. A ideia é voltar a andar daqui a uns anos. As pessoas que instalaram isso lá nos Estados Unidos e não pararam a fisioterapia, né, continuaram, tem alguns que estão em pé, estão andando já. Quantos anos? Qual que é a perspectiva? 3 anos, 4 anos. Durante a pandemia eu tive que ir para o Rio Grande do Sul, no interior, né? Por causa da minha condição e também para resguardo da minha família. Levei todo mundo para lá. E aí perdi, porque lá nem fisioterapia. Mal tinha lá 2, 3 fisioterapeutas. E essa tem que ser direcionada com um especialista em neurologia, né? Que é o meu fisioterapeuta daqui. Que é meu sócio no meu instituto que estamos criando também para isso, né? Para esse tipo de reabilitação. E para
que é um instituto de pesquisa, né? Uhum. E assistência também, mas é muito mais de pesquisa do que qualquer outra coisa. Então, já tem aí pesquisas bem importantes aí querendo entrar e tal, estamos atrás do dinheiro agora. Mas isso já é um outro papo, né? Mas é isso aí. Além de ganhar, eu fui atrás de meios para fazer isso aí, né? Convencer as empresas a empresa que faz o aparelho, convencido de fazer uma parceria, sabe? Para pagar menos, mesmo assim foi um valor assim, absurdo, né? Uhum. Né? Que as pessoas pensam, não, é uma tentativa, o cara é maluco de investir isso, né? Mas trabalhei um monte, vendi coisa e tá aqui dentro. Estamos tentando. E tá tendo retornos, tá tendo conquistas pequenas, Sim. conquistas micro, pequenas. É. Você consegue identificar nesses 10 anos assim os degraus que você conseguiu ganhar com isso? Uhum. Só que veja, eu faço... Agora estou fazendo menos, porque estou retornando, né, para fisioterapia. Eu tive muitos problemas depois também, né? Tive câncer, tive osteomielite no braço, quase perdi o braço. Né? Tive uma picada de escorpião aí, que quase me leva também. Pô, você tinha que chamar, processar os caras lá do Melhores do Mundo, lá. Você é o Joseph Timber, né? Meu Deus. Bom, que bom que dá pra rir disso tudo. Quando o médico disse, olha, existe uma possibilidade de você perder o braço. Eu tava bem gordo, assim, na época, né? Eu tava com 122 quilos. Eu perdi 40 quilos, quase. Eu já cheguei a 125 quilos. Eu sei o que é isso. Não é bom. Não é. Veio um monte de doença junto, assim. Eu não entrava na cadeira. Nessa aqui. Cara, não te vi nessa época. Quando eu vi que minha bunda... Não, eu tava no Rio Grande do Sul. Quando eu vi que minha bunda não entrava aqui, pensei, meu Deus do céu, parece aqueles bolinhos, aqueles muffins, sabe? Encaixado aqui na cadeira. Eu fui me olhar no espelho, depois de anos, na pandemia, eu fiquei no quarto, trancado, né? Eu vi e falei, meu Deus. Aí mandei pro doutor Emiliano, tava com um cupim de 12 centímetros nas costas. Daí eu falei, doutor, acho que eu tô com um tumor, alguma coisa aí na medula. E aí ele, não, você só está gordo. Tava com uma capa dessa grossura assim, ó. Era um implante alienígena ali na tua coluna. Tava assim, ó. E você baixou peso com o quê? Reeducação alimentar? Reeducação alimentar na raça. E não podia fazer exercício, porque trinquei o braço dentro e uma bactéria entrou e deu osteomielite. Foi aí que daí o médico disse, olha, existe uma possibilidade de você perder o braço. Eu falei, meu Deus, né? Já tô tetraplégico. É o braço que eu mais uso. E pensei, meu Deus, agora eu vou perder o braço também. Pensei, bom... Você é canhoto? Não, sou destro. Mas na época eu tava usando bastante a esquerda. Eu pensei, bom, pelo menos eu perco aí uns 7 quilos aí. De um dia pro outro, né? Quando que você conseguiu fazer a primeira... rir de si próprio, da tua nova condição? 2 dias depois. Cara, 2 dias depois? Porque eu fui fazer... para esvaziar a bexiga, né? Tem que passar um catéter, né? Uhum. E tava com ereção, né? Porque para as pessoas que pensam que tetraplegia, essas coisas, né? É o contrário. Às vezes acontece de ter mais ereção do que o normal. E que é o meu caso. Eu nem pensei nisso. Na verdade, eu não tinha nem curiosidade. Mas se você a quiser propaganda. falar sobre... Tem que fazer propaganda. E aí eu tava com ereção e a enfermeira, ela foi fazer e ela resvalou e caiu com o rosto bem do lado. Aí eu olhei com o colar ali, eu falei pra ela assim, olha, eu achei que ia fazer o cateterismo, mas se for fazer um boquete, fecha a cortininha. 2 dias depois. 2 dias depois. Puta vida. E já comecei a fazer piada ali, né? De paralisia, de tudo. Então... Não te chamaram de responsável? Você não leva a sério a vida? Não. Onde já se viu? Me adoravam lá. Acho que até me seguraram um pouco mais na UTI só pra ouvir as piadas lá. Me adoravam lá, porque eu era o único que tava... tinha uns caras mais fodidos do que eu lá. Tinha um cara do meu lado lá que tinha um pouco mais do que eu de idade e que não tinha quase nenhum órgão. O pulmão era mecânico, o coração era mecânico.
intestino não funcionava. O cara tinha uma doença degenerativa. E aí eu mandava recado pra ele mandava pra mim, sabe? Através dos enfermeiros, dos médicos, tudo ali, sabe? E falar com ele, fulano falou isso. Ele tava, acho que, em box do meu lado, assim. E, pô, pensando, cara, esse aí tá fodido, né? Eu ainda tenho uma chance de viver de algum jeito, né? Mas, cara, se você não rir de você mesmo, cara, a vida vira uma depressão gigante. Porque a vida é sofrimento, né? Sim. Se for ver. Pra ver a vida. A vida é um sofrimento. Se não fosse, eu não tinha que trabalhar, Sim. né? A gente luta para tentar diminuir o sofrimento, né? Diminuir o sofrimento, com alguns pequenos momentos de felicidade, né? Então, se você não rir do sofrimento, cara, vira uma depressão total, né? A vida inteira. Se não existir humorista, imagine. Fala muito mal dos humoristas, o pessoal não dá credibilidade, acha que é uma coisa menor, mas para os humoristas, para a comédia no mundo. Cara, o mundo é capaz de acabar, porque vira uma depressão total. E se eu não rir de mim, como é que eu vou rir do outro? Sim. Né? É assim que eu penso. Sempre foi assim. Na minha carreira inteira, desde o começo. Fazendo piada de mim. Sim. Até porque, assim, se for fazer humor sobre tetraplegia, você tem mais propriedade e mais direito sobre mim, né? Agora, se for falar sobre carecas, dá licença que eu tenho a preferência, né? Tem preferência, mas eu também tô ficando careca. Pentei o cabelo pro lado aqui já pra... Eu tô nessa aí já. E depois dos 40 começa, né? O meu foi um pouco antes, assim, uns 20 anos antes dos 40. O meu espetáculo solo, um deles, é o Sit Down Comedy, né? Que eu falo só sobre... A maior parte do texto é sobre deficiência. Da minha deficiência e da dos outros também. Uhum. Sabe? Que daí é um negócio mais delicado. É uma linha que você tem que seguir com um pouco de responsabilidade, porque eu falo lá sobre amputado, eu falo sobre paralisia cerebral, né? Eu tenho amigos que são... Tem um amigo comediante, o Paulo Fabião, tem paralisia cerebral e é um inteligentíssimo, sabe? Escritor e um comediante, assim, incrível. Ele tem bastante dificuldade na fala e o corpo totalmente dificuldade, né? Um cara corajoso, sabe? Crítico, sabe? Então, como é que eu não vou fazer, né, piada sobre ele, por exemplo? Por que não? Só que tem que ter responsabilidade do que fala, né? E a responsabilidade é aquele negócio. Você falar e não achar, putz, fui mal entendido. Cara, para não acontecer isso, tem que ter um entendimento um pouco daquilo, né? E tem que saber que muita gente pode não gostar, né? Assim como qualquer coisa, né? Só que qual que é o problema hoje em dia aqui no Brasil? É você fazer uma piada lá sobre amputado e só por você falar, eu fiz uma piada amputado, o pessoal já... não se faz. Não, faz sim. Né? Eu vejo resistência quando tentei fazer sobre câncer. Sobre o meu câncer. Sobre o câncer do meu pai. O público não aceitou. Muito bem. Sabe? Alguns riram, alguns outros não riram, queriam rir, mas não riram porque o outro não riu. Né? E então, sabe, tem coisa que... E olha que eu tive... Assim, fui bem cirúrgico na piada. Mas no Sit Down Comedy eu falo sobre tudo, sobre... Bem cirúrgico já é um termo bem apropriado. Falo sobre surdez, falo sobre tudo. Tanto que no meu espetáculo, quando eu tenho um palco que é um pouco maior, eu coloco um intérprete lá fazendo. Para os surdos. Né? Aí brinco com ele, improviso, falo uns palavrão, ele, sabe... Não quer falar, mas tem que fazer um jeito lá. E, cara, eles adoram. Sim. Eles adoram. Você inclui ele junto, né? É inclusivo, né? E porque quando você faz isso com o intérprete, você está fazendo isso com o deficiente, né? Você está incluindo ele no teu texto, né? Você está acolhendo ele. Fui o primeiro a fazer isso no Brasil, hein? Olha só. Há muitos anos atrás. Assim que eu tive a... Pelo menos é o que eu nunca tinha... Eu nunca soube de alguém que fez antes. Depois que eu fiz, um monte de gente fez. Não me copiando, mas talvez uma onda aí de inclusão, né? Porque os humoristas têm mais inclusão do que muita gente aí, que se diz, levanta a bandeira aí de inclusão. Que, na verdade, estão excluindo um monte de coisa, excluindo piada, sabe? Mas tudo bem.
Tem piada aí que também as pessoas confundem, né? Piada com opinião, né? Dá uma opinião furada lá, que às vezes nem é a opinião deles, né? Sim. Eles nem pensam aquilo, mas querem fazer só pra chocar, pra... Tem uns babacas aí fazendo um monte de coisa assim, que, sabe, cara? Que tipo, não é por aí, né? Existe racismo, existe capacitismo, né? Eu convido as pessoas e desafio. Vai no meu espetáculo e assista. E me critique se precisar criticar, né? Sim. Mas até hoje ninguém achou ruim o espetáculo. Você nunca sentiu, porque assim, quando você está à frente do palco e tem um público à tua frente, você sente a tal da energia das pessoas ali, né? Certa... o que funciona, o que não funciona, né? Como é que tá o astral, né? O humor do pessoal ali. Dá para sentir a vibe, né? Do negócio, né? Quando você passa na condição de comediante cadeirante, você percebe que tem uma piedade vindo junto ali, acolhendo você ou não? Não, porque eu não deixo também. Tá. Porque eu vou te contar quando eu vi você a primeira vez, depois foi acho que foi um ano depois, um ano e pouco depois, você estava no Teatro Bom Jesus, estava com outros comediantes, e você fez uma piada que eu não sabia se eu chorava ou se eu ria. Porque me emocionou bastante. Era engraçada demais, mas por você se colocar dentro da piada, uma auto-ironia, rindo da própria condição e autorizando a gente a rir junto com você, aquilo eu achei maravilhoso. Que você falava assim, o acidente te trouxe tanta coisa ruim, mas você achava que alguma coisa poderia melhorar, porque você tinha alguns tiques nervosos. Tinha diminuído. Que teria diminuído, mas não, aquilo continuou com você, né? Cara, ele consegue rir disso, cara. Aquilo me pegou de um jeito, eu tava na plateia vendo. Foi muito forte, sabe? Muito forte. O que eu consegui foi aplaudir. Porque dentro da gente rola uma outra química, uma outra sensação. Que é assim, é engraçado, não consigo rir, mas eu entendo a graça. E, cara, deixa eu aplaudir, que é sensacional. Aquilo foi muito, muito forte, aquilo, sabe? O meu primeiro show... A primeira vez que eu subi no palco depois do acidente foi com o Diogo Portugal. Ele me ligou, ele ia ter uma... E ele não anunciou pra ninguém, assim, não foi querendo vender ingresso, nada. Ninguém sabia, ia ser uma surpresa. Então ele me ligou, queria que você fizesse show junto comigo, fizesse uma participação no Teatro Positivo. E eu já tinha feito DVD lá no Teatro Positivo, gravado, né? Então já era um teatro conhecido do Tesão Piá, né? Tinha feito um pouco antes. O acidente foi em fevereiro, em novembro a gente tinha feito gravado DVD. Na época era DVD ainda, né? Hoje é só especial de internet. Né? E aí ele me convidou pra ir no palco. Cara, aquele dia eu desmaiei 8 vezes. Que é depressão, né? Por causa da medula, da hipotensão postural. Então eu desmaiei 8 vezes aquele dia, de nervoso. Ficava nervoso e desmaiava. Eu pensando, como é que eu vou fazer isso? E entrei no palco. Levando o violão pra ele. Eu nem tocava a cadeira. Nesse dia, estavam me levando e eu falei, me larga. Eu vou entrar no palco tocando a minha cadeira. Por conta. Segurando o violão, encaixado, mandei encaixar aqui assim. Sem alça ainda. Mandei encaixar aqui e fui tocando. A primeira vez que eu toquei a cadeira foi nesse dia. E tocando a cadeira sem... Eu não tinha força pra tocar a cadeira. Nesse dia eu tive força e fui até na frente do palco. Fiz o texto e voltei. Logo depois, isso foi em outubro do ano, né? Eu quebrei pescoço em março. Foi no mesmo ano. No mesmo ano. Em setembro, outubro, eu fiz esse show com o Diogo. E um ano depois, né? Em março, né? Um ano depois que eu quebrei o pescoço, dia 8 de março, acho, eu fiz o meu primeiro solo. Depois fiz o primeiro solo na cadeira de roda, né? 8 de março. Um ano depois, praticamente. Né? Um pouco menos de um ano. 8 de março é aniversário do Jogo Portugal. Ah, é? É. Não sabia? Dia Internacional da Mulher, né? Olha só. Acho que foi dia 8 de março que daí eu fiz o Sítio da Comedy já. E eu só sei disso porque eu tinha um cachorro que fazia aniversário de 8 de março. Ah, também? Chamado Diogo também?
Diogo é meu amigo. Diogão, pô, Diogo é sensacional. Diogo eu convidei para vir aqui, ele aceitou, mas ele esquece. Esquece. Ele esquece. Eu ia hoje, aqui hoje eu tô em São Paulo. Então... Mas ele vai vir. Eu sempre escrevi muito, né? À mão. Meus textos. Botava, não, tem que mudar isso, tem que mudar para aquilo. Então, vou cortar aqui, botar para cá. Botava num quadro, sabe? Preparava o show antes. As pessoas achavam que eu era maluco, assim, antes do show. Ficava conversando comigo mesmo na parede. Quando tinha quadro por perto, eu já escrevia o texto, assim. O que eu vou fazer? Como é que vai fazer isso sem mexer as mãos? Sem poder escrever? Né? Sempre fui escrever, muito. Tudo na cabeça, o espetáculo inteiro. Eu chamei um monte de amigos junto, para apresentar junto, porque eu pensei, cara, e se eu desmaiar? E se eu esquecer o texto? Porque é 1 hora de texto, novo, inteirinho novo o show. Já gravando DVD, já. Já fiz especial, já, o primeiro show. Testando e fazendo já. Testei na minha cabeça, né? Escrevi inteiro na minha cabeça. Sem poder escrever, né? É uma habilidade que você Nem foi celular não desenvolvendo. mexia. Tem outras habilidades mentais que você desenvolveu nesse período? Que essa é extremamente forte, assim. Até hoje eu escrevo mais na cabeça do que em qualquer coisa. Então a memória visual aumentou. Muito. Aumentou sensibilidade, tenho sensibilidade tato na língua. Na ponta da língua. Aí, Entendi. Uma outra vantagem. Outra. Eu tenho tato na língua, na ponta da língua. Como se fosse o dedo. E a sensibilidade do corpo você tem? Como é que é a sensibilidade? Porque você movimenta o braço, mas você tem sensibilidade de pele? Uma parte sim, a maioria não. Temperatura, você sente assim? Tá frio, não tá? Não? Não. Uma vez eu tava... derrubei a chaleira de chimarrão na perna. Não percebeu? Não. Senti um cheiro de queimado, assim, Sabe galinha queimada? Quando... O pessoal acha que é mais das antigas, né? Que queimava, botava a galinha Sim, pra ajudar a limpar, pra tirar as penas. Era o mesmo cheiro de pena de galinha queimada. Aí mas que cheiro desgraçado é esse, cara? E minha perna não parava de pular, assim. Eu pensava que era por causa da bexiga cheia. Quando eu olhei, assim, e tal de calção, nossa, tinha já derretido a perna. Nossa. Então, sensibilidade, assim, de o pessoal calor. reclama de dor, mas a dor, ela tem sua função, né? Naturalmente, né? É um alarme, né? Dor eu sinto muito, né? No músculo. Pele interna, pra baixo. Interna, sim. Eu tomo muito remédio pra dor, canabidiol, tudo. Tem esses estímulos elétricos também, que tem o aparelho também pra isso, pra dor. E remédio pra dor. Dor eu sinto o dia inteiro. Nesse momento eu senti dor. Onde? Bastante, tudo. Aqui pra baixo. Você sente dor nas pernas? Sim, até o pé. Eu tenho sensibilidade no pé. Na sola. Que não era pra ter. Porque a Tem sensibilidade... reflexo de cócegas e tudo mais, assim? Aqueles Tem. reflexos locais, né? Daqui pra baixo é que funciona assim, né? A sensibilidade. É de cima pra baixo. Então, vai sentindo aqui, depois do joelho. Eu não tenho sensibilidade no pé. E não tenho aqui na barriga. Não tenho na coxa. Na verdade, eu passo a mão aqui na barriga e olha que engraçado. O cérebro, cara, é uma coisa muito incrível. Eu passo a mão na barriga aqui, eu sinto a coxa. Como se estivesse massageando a coxa. Massageio a barriga aqui de um lado, é uma coxa esquerda. Do lado daqui, é mais pra dentro, assim, perto da virilha. Que louco, né? Eu tinha Até faço uma piada, né? Que tem... Aqui eu sinto mais o pênis e tal, então quando o cara me vê fazendo isso aqui... Tocando violão outro instrumento, Tinha um amigo meu falecido já, neurocirurgião, e ele uma vez contando pra mim, né, que ele pegava às vezes cirurgia de acidentado de moto, e diz que um evento que pode acontecer muitas vezes, o motoqueiro, ele rompe aqui dentro do braço um nervo, e aí ele perde movimentação do braço. Aí diz que uma cirurgia que existe, me desculpe se tiver algum neurocirurgião, né, que queira me corrigir sobre isso, mas é um relato de uns 15 anos atrás. Eles pegam
um nervo daqui, da parte de baixo da costela, um que usa menos, e implantam aqui. Para o cara voltar a ter sensibilidade. Mas o cérebro, ele falava assim, na fisioterapia, a pessoa, para poder mover o braço, ela tem que pensar em respirar, porque usa o diafragma. Olha só. Porque a memória é do Olha só. nervo. Ele falou, é maluco isso. E ele era especialista em cérebro. Morreu. Medicina, humor, sociedade, mundo, política, críticas. A gente vai vivendo. Você chegou a fazer alguma pesquisa num outro campo para a tua situação, num campo mais astral, mais espiritual, mais etéreo? Fez alguma consulta nesse sentido ou não? É uma curiosidade. Não, sabe? Mas... Sabe? Cirurgia espírita, oferenda, nesse campo, nesse ramo? Não, porque nunca me foi oferecido assim, nada que eu sou bem analista, sabe, para as coisas que eu faço. Às vezes faço umas cagadas, né? Como todo mundo, né? Me precipito em algumas coisas. Mesmo com 40 anos de idade, a gente acaba se precipitando, né? No que fala, no que faz. E nessa área, promessa é o que não falta, né? Todo dia vem alguém com uma mandinga diferente, vem com alguma coisa diferente. Então acaba ficando muito poluído, sabe? De tanta coisa, que você acaba falando, puxa, não vou fazer. Mas tentei reiki, tentei algumas coisas assim, mas um pouco mais leves. Mas nunca tive muito tempo, cara, pra ir atrás de nada, sabe? Porque isso eu guardei essa pergunta para agora, porque me lembrei no momento que você fala da conscienciologia, sabe? Que o campo mental, né, ele se impõe, né, sobre algumas condições, né? Mas eu tô tentando, eu vou voltar agora para estudar um pouco de conscienciologia, porque eu acho um negócio muito interessante. E esse negócio de mandar energia para o corpo, isso eu dei uma estudada. Mas daí são estudos mais sozinho, né? Lendo, pesquisando. De forma mais autodidata. Assim. Autodidata. Nada... Fagner, eu quero, em primeiro lugar, agradecer o teu tempo de estar aqui, tua disponibilidade, tua vontade, Já acabou, já? Teu exemplo. Ainda não, mas estamos indo para o finzinho aqui. Porra, já? Já 1h e pouquinho, estamos juntos. Você é convidado nosso aqui para voltar. Você pode voltar cadeirante, pode voltar caminhando, preferencialmente, mas que não demore muito para isso. Então. Naturalmente, como qualquer um, né, a gente torce pela melhoria, porque você melhorando, isso, para mim, tem um valor muito grande, no sentido de que eu acredito que o ser humano, ele, acima de qualquer outra coisa, ele tem que servir de inspiração para outras pessoas. Nem que seja uma inspiração, crianças, não façam isso, sabe? Porque, né, não é bom, porque eu fiz e não foi bom. Mas, no sentido de que traz alguma esperança, né? Você deve ter encontrado pessoas, assim, nesses 10 anos, que devem ter buscado... Escuta, como é que você consegue ter ânimo e eu estou na minha condição e não consigo? Teve alguns casos que... Teve um caso lá de um cara que ele ia se suicidar. Relato dele, né? Disse que ia se suicidar, mas ele falou, antes eu vou ver um vídeo de humor na internet. E aí viu o vídeo do humor, do Tesão Piá, e gostou, viu outro vídeo, e gostou e viu outro vídeo, aí viu um vídeo meu falando sobre positivismo, fazendo piada sobre a deficiência, contando sobre minha vida, e foi pesquisar, e viu minhas coisas e decidiu se matar no dia seguinte. Essa palavra vai cortar tudo lá no negócio. Não vai, não. Não vai? Não, esse assunto a gente vai trazer em... Não, eu digo a palavra aqui. Matar, mas tentou se fazer isso com... Finalizar. Se finalizar. E dar um fim na vida dele mesmo. No dia seguinte. Ele falou, não vou fazer hoje, porque já cansei também aqui, já riu um monte. Vou fazer amanhã. E no dia seguinte ele foi fazer, mas já pensou um pouco mais, assistiu mais vídeo, não fez e acabou. Hoje ele tem família, tem filhos, tem tudo e já foi no show, sabe? Agradeceu. Olha que legal. E tu vê. E desses relatos aí, um monte. Tem todo dia. Tem alguém que
que relata. Porque eu também tento passar alguma coisa positiva além do... Sim, Fora o humor, uma coisa um pouco mais séria. Eu dou palestra sobre isso, certo. né? Palestra motivacional, mas um pouco diferente do que as pessoas fazem. Até porque tá num lugar de fala um pouco mais sensível, né? Uhum. E convivo muito, e também me inspiro em outras pessoas também, né? Que tem... Para também não desistir, né? Da minha caminhada literal, Literal, né? que seja literal. Né? Mas para a vida mesmo, né? Sim. Como ser humano, toda hora eu tô estudando. Agora comecei a estudar filosofia e, sabe, ia começar na universidade. Passei no vestibular para fazer isso, mas daí acabei não tendo tempo para começar. Mas daí fiz isso particularmente, né? Eu leio bastante. Então, tô sempre tentando melhorar como pessoa para passar isso para os outros também, né? Sim. Tanto da forma por causa da deficiência, mas todo mundo tem uma deficiência, todo mundo tem... A tua dor não é a minha dor. Sim. Se você bater o dedinho na quina da mesa, você vai ver que a tua dor naquele momento é bem maior do que você me vendo eu tetraplégico, morrendo. Sim. E tal. Tua dor é bem maior naquilo lá. Então, tem gente que tem depressão, tem gente que tem algum outro problema. Então, eu tento passar um positivismo para essa pessoa poder se levantar, né? Sim. Ou pelo menos ter um dia um pouco mais feliz, ter um dia um pouco melhor, né? Ou inspirado para ter um pouco mais de força. Para seguir, né? Porque a vida é isso aí, né, cara? A vida é isso aí. Todo mundo depende do outro, né? Para alguma coisa. Isso. Não há tanta solidão, né? A solidão, ela pode... Você pode estar... Eu gosto de ficar sozinho comigo mesmo, mas na minha companhia. Não é solidão isso. Né? Quando você está na sua companhia. Se não tiver alguém que plante tua comida, você não come. Já está dependendo dele para alguma coisa. O engraçado é uma inversão de valor, né? Porque geralmente as coisas básicas, né? Limpeza, plantio, produção, são as coisas que fazem as pessoas continuarem vivas, né? Sim. E quem tem mais dinheiro, que está mais precisando de tudo, que paga para fazer tudo para ele, é o mais valorizado. Mas se não tiver quem planta, se não tiver quem limpa, sim, né? Sim. É uma inversão de valores assim. É inversão de valores. Totalmente, né? Para mim, quem tem mais dinheiro não tem mais poder, tem mais responsabilidades. Exatamente. Mas é um olhar que não é... Pode ser até compreendido, mas não é tão compartilhado. Eu espero que quem assistiu com a gente até aqui, de alguma forma, sinta-se também inspirado. Só tenho a agradecer o teu tempo. Eu que agradeço. O tempo de quem está aqui com a gente também. Alguma recomendação de algum filme ou algum livro que te inspire, de modo geral, na tua vida, assim, que você possa recomendar para quem está assistindo? Sim. Eu vou sair um pouco assim das coisas que as pessoas geralmente recomendam, né? Tem um livro, cara, que é muito bom, que é A Lição Final, do Randy Parsh. Randy Parsh foi um professor da Universidade de Carnegie Mellon, que ele descobriu um câncer terminal que iria matar ele, essa palavra de novo para cortar o engajamento, que ele iria, enfim, né, iria para o outro lado em 6 meses, no máximo, né, 3 a 6 meses. E ele tinha 2 crianças pequenininhas, um bebezinho e outro bem pequenininho. Então ele pensou, e também ele dava muita aula, ele pensou, o que eu posso fazer para deixar para eles? Vou ficar conviver mais, eu vou fazer o quê? Então ele decidiu fazer um livro, que foi essa lição final, que ele foi fazendo por áudio, e depois um amigo dele, escritor, que escreveu o livro para ele. Depois que ele faleceu, foi lançado esse livro. Nossa, eu achei que você ia falar, ele escreveu o livro, daí ele não morreu. Ele demorou 1 ano para morrer. Só que, cara, o livro é sensacional. Tem uma parte do livro que é muito... que ele falou que ele perdeu, acho que 15 minutos, meia hora, discutindo com a caixa do mercado por causa de 10 centavos que ele não tinha de troco. E ele perdeu todo esse tempo. Ele falou, quanto que eu pagaria para ter 15 minutos a mais, meia hora a mais, depois, no final da vida agora, para ter esse tempo a mais com meus filhos? Entendeu?
Então, do tempo... basicamente, o livro é mostrando do tempo que a gente perde com coisas que não vale nada a pena, que não tem valor nenhum, sabe? Uma discussão, alguma coisa que você vai fazer que, sabe, perdendo tempo, aquilo lá. Então, o tempo que você perde fazendo um monte de coisas que são inúteis, principalmente esse tipo de coisa mesquinha, porque 10 centavos só para ter a birra, sabe? Não, é meu dinheiro, eu quero... Não tô falando que tá certo eles ficarem devendo 1 centavo. Uma vez eu fiquei brigando por uns 10 minutos por causa de 1 centavo que eu não tinha. Eu posso ficar te devendo? Eu falei, não. Eu quero uma promissória. Fiz ele só uma promissória, cara, por causa de 1 centavo. Perdi 10 minutos da minha vida. Quando eu estiver lá terminando a vida, principalmente quando eu tava morrendo, me passou isso pela cabeça, sabe? Porque eu li esse livro antes do acidente. Você leu antes? Li antes. E aí me passou pela cabeça. Eu pensei, meu Deus, e agora? Agora eu tô, né? Olha só, quanto que eu não daria para ter 10 minutos a mais de vida. Daria tempo de chegar ao resgate, sacou? Então, cara, é um livro assim que é incrível. Incrível. Tem um outro livro também, que agora, falando de política, que também muda a visão da gente, das coisas que funcionam na política, que é do Krieger. Esse é o nome dele. É um livro que até foi censurado na época, que fala sobre o Collor, sobre o esquema PC Farias, mas nas entranhas do negócio. Uhum. Na época foi censurado e depois ele conseguiu eliminar para vender o livro, que é Todos os Sócios do Presidente. Se tu vê o que acontece hoje na política, que está acontecendo na última presidência, nas outras, é muito parecido, cara. É muito parecido dos lobbies, sabe? Os lobistas, coisas que acontecem. Cara, não mudou nada. A democracia em vertigem, né? Exatamente, tem isso, né? E o filme A Vida é Bela, né? Uhum. Do Benigni, um filme incrível também, que fala sobre você levar a vida de maneira mais leve, né? E eu falava muito sobre esse livro antes do acidente também, com um amigo meu que era depressivo, que tentou também dar fim na vida. Eu falei sobre o filme, ele foi lá assistir o filme e começou a dar um sentido maior na vida dele. E tem um outro filme do Benigni, que é O Monstro. Uhum. Acho que não tem em português. Difícil, acho que é só italiano. E ele, Monstro. Acho que é dos anos 80, né, esse filme, né? Que pra quem não assistiu, ele é confundido com serial killer. Então tudo que ele faz parece que ele é o serial killer que tá matando as pessoas. Só que ali, cara, mostra também a visão que as pessoas têm da gente, né? Que às vezes você é taxado como um monstro, alguma coisa, e que não é. Sim. Então, pelo preconceito das pessoas, Sim. do que você está fazendo, parece uma coisa e não é. Então, bem no fim, esse filme é para fazer rir um monte e tudo mais, mas também tem isso, né? Que a sociedade inteira tá apontando para ele e taxando ele, foi perseguido, foi preso por causa disso, e ele não estava fazendo nada demais, né? Só o jeito dele viver que era um pouco diferente. E que, lógico, né? Parecia que ele era o que não era. Mas é um filme, assim, de comédia, para as pessoas irem lá. Não é um filme para pensar, que nem eu tô pensando aqui agora, anos depois que eu assisti, que me veio na cabeça. Falei, pô, podia ser isso aqui, talvez nem é também. Mas é para dar risada, e é um filme que tá fora aí da Netflix, né? Da Uma vida, boa né? comédia italiana, como toda comédia italiana. Tem Doce e amarga. o Totó lá também, tem um monte, né? Que as pessoas não conhecem, né? Muito bom. Esse filme Cinema do Mario é mais Bonicelli. você para falar, né? Imagina, né? cinema é do mundo, né? Todo mundo tem seu gosto, né? Então, assim como cinema. Fagner, mais uma vez, obrigado pela sua participação. Obrigado mais uma vez pelo tempo, né? Esse tempo, né? Que essa hora e meia que a gente ficou, quase 1h30 aqui conversando, que seja um tempo também importante, que quem acompanhou a gente até aqui sinta-se, de alguma forma, enriquecido, valorizado, e que tenha, no mínimo, esse entendimento, né? Do valor do tempo.
E te encontra onde nas redes sociais? No Instagram, Fagner Zadra, no YouTube, agora vou lançar, tem o meu canal lá, mas agora vou começar a lançar mais os meus stand-up, no Tesão Piá, né? É só digitar Tesão Piá lá no YouTube, no Instagram, no Facebook. Estamos lá no TikTok também, estamos no TikTok. Também. Pô, tem um monte de seguidor no TikTok. É. Esse mundo. A gente, mas é, TikTok era meio piazada, meio... Tem muito bobado lá que a gente acaba se misturando, pensando, putz, tô me misturando com essa galera. Mas tem que ir pra lá também pra mudar um pouco, botar uma coisa... Tem muita coisa boa lá também, mas... Enfim, tem que se enfiar nesse meio aí também, porque senão a gente acaba sem a propaganda dos shows, né? Exatamente. Enquanto a gente nos shows também. E pelas ruas de Curitiba aí, volta e meia tamo aí. A gente é de verdade, né? Não tá só na internet, estamos na vida real também. Tá, Exatamente. Os cafés da cidade. Então, eu agradeço mais uma vez a sua companhia. Espero que tenha gostado desse episódio. Se gostou, compartilhe, curta, assine o canal, né? Peça para as pessoas assinarem. E a gente se vê no próximo episódio. Até lá.